Tocantins, mas para o Brasil, né, as políticas públicas que foram construídas em Palmas, e a gente não pode perder, não podemos deixar que através de um decreto a prefeita Cíntia acabe com uma estrutura tão bonita, tão bem construída, né, que ainda falta muito ainda. Pessoal, a gente está aqui em frente à prefeitura, estamos indo para o ao vivo lá no Facebook, então acompanha nossas redes. Manifestação da classe artística de Palmas, pedindo diálogo à prefeitura sobre o fechamento da Fundação Cultural de Palmas. Repetir o erro que o Estado cometeu, desmanchando a estrutura da cultura estadual e nem do governo federal. Pessoal, aqui é Marco Aurélio Jacob, estamos ao vivo em frente à Prefeitura Municipal de Palmas. E está ocorrendo agora nesse momento uma manifestação da classe artística de Palmas e Tocantins, pedindo um diálogo com a Prefeitura Municipal de Palmas sobre o fechamento da Fundação Cultural de Palmas, que aqui eles estão gritando não à fusão, que foi fundida em Secretaria de Esporte, Cultura e Juventude, que não teria mais a autonomia que sempre teve. A gente vai conversar com algumas pessoas, aqui tem muitos representantes de várias áreas artísticas. Aqui quem está falando agora é Márcio Belo, que é do Tambores Tocantins, que realiza um trabalho fenomenal. Já falaram várias pessoas aqui, tem várias pessoas chargistas. Ó, Marina Boaventura falando agora. Da Fundação Cultural, e eu sei da importância desse espaço, não só para Palmas, mas para todo o estado do Tocantins. Por isso, não à fusão! 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 A cultura pede diálogo! Diálogo com a prefeita! Precisamos repensar essa ideia equivocada de fundir a cultura com outras secretarias. Isso não funciona! A cultura tem o seu valor! A cultura é extremamente... Aqui, ó, agora vamos entrevistar a Andrea Bangoim, é diretora de teatro, faz projetos, atua em várias áreas da cultura. Andrea, qual que é a grande questão aqui que está em jogo? Por que essa questão do fechamento da Fundação Cultural de Palmas impacta tanto a área de cultura aqui em Palmas? A gente não vê como a gente vê o processo, nós somos contra a fusão da pasta da cultura com qualquer outra pasta, né? A governadora Cíntia, no dia 1º de abril, uma fusão da cultura com o esporte e com a juventude. Nós somos contra. A gente respeita o esporte, mas são três diferentes, das quais a gente não concorda com a fusão. Primeiro, são totalmente diferentes. Segundo, nós temos uma conquista da Fundação Cultural de anos. Secretaria Municipal de Cultura, onde nós tivemos o nosso Fundo de Cultura Municipal, onde nós temos o nosso Conselho, instrumentos necessários para a política nacional de cultura. Então nós não queremos essa fusão. A gente pede para a prefeita que respeite as nossas conquistas, porque forma que a gente tem de manter a dignidade do produtor e produtora cultural do nosso estado. Maravilha, representante do segmento de teatro, música, também fez vários projetos disso. Vamos tentar falar aqui com o professor. Professores, pode dar uma palavrinha com a gente? O professor Jorge França, ele já foi diretor de cultura da Universidade Federal do Tocantins, então ele tem muito respaldo dentro dos projetos que ele trabalhava dentro da universidade. Ainda hoje também é escritor. Professor, qual que é a reivindicação, o que está acontecendo e por que existe essa necessidade do diálogo com a prefeitura? Bom, o diálogo ele é importante, ele é necessário, porque é, na verdade, dentro das decisões tomadas pela Prefeitura de Palmas, uma minimização da cultura. É importante que a cultura e os seus projetos fiquem numa pasta única, onde os artistas, os agentes culturais façam e tenham o seu espaço garantido no processo cultural aqui da cidade de Palmas. É uma decisão descabida, sem o apoio da classe artística e cultural, portanto, há necessidade de uma revisão urgente
dessa ação e dessa tomada de decisão da gestão pública da cidade. Os artistas ficam e o pessoal da cultura ficam totalmente sem condições de trabalho e perdem muito com essa decisão que foi tomada, arbitrariamente inclusive. Então não houve sequer um diálogo, é isso, antes de ser tomada essa decisão, e agora que está sendo solicitado é isso, o diálogo? Exatamente, o que se solicita nessa ação é o diálogo, sobretudo para que a classe artística tenha os seus interesses garantidos e que a cultura tenha um espaço decisivo na vida do palmense, né? Então essa é mais que uma reivindicação, ela é uma reivindicação que acima de tudo atende a classe artística, mas toda a comunidade, a sociedade da cidade de Palmas. Tá certo, muito obrigado, professor. Então vamos tentar ouvir mais alguma opinião de representantes de outros lugares. Leo, dá uma palavra pra gente? Então são vários artistas, entre músicos, cartunistas, área de cinema, área da literatura, área do circo. Aqui várias manifestações, vários manifestantes de várias áreas aí da cultura aqui de Palmas e que também se expande a todo o Tocantins e também um registro da cultura que vai para todo mundo, que hoje em dia a internet e as redes permitem isso, né? Essa pluralização. Márcio, quer dar uma palavra com a gente? Tá bem, agora vai falar com o Márcio Belo, Tambores Tocantins, Porto Nacional, mas também é daqui, também é do Tocantins, também representa a cultura, Tambores Tocantins. Márcio, o diálogo que vocês estão solicitando, ele serve para quê? O que vocês estão propondo? Então, o que aconteceu? Todos nós fomos pegos de surpresa com essa notícia, né, da fusão da cultura com a juventude, com o esporte. Nós não estamos aqui reivindicando ou sendo contra avanços na área da juventude e nós somos contra essa fusão absurda, porque assim, o que nós temos, a estrutura que Palmas tem, serve de exemplo para outros lugares, né? Um sistema funcionando, uma fundação cultural efetiva, que lança editais todos os anos, e a gente sabe que essa fusão com outras pastas vão prejudicar o andamento, né, normal, da normalidade das atividades e dos certames na área da cultura. Então a gente acha um retrocesso, enquanto a gente levou tantos anos para avançar e ter uma estrutura que funcione para a cultura, a gente está vendo tudo isso desmoronar numa canetada. Então a gente só quer diálogo, a gente precisa conversar sobre isso, né? Não é uma coisa que o administrativo, a gestão pode decidir sozinha sem conversar com a classe, né? Sendo que nós somos uma classe coesa, né? Que é estrategicamente possível para várias outras áreas, né? A gente pode dialogar com a juventude, com a saúde, com a educação, mas a gente não precisa dessa fusão, que isso é prejudicial, tanto para a cultura quanto para a juventude ou outra pasta que venha se juntar, né, para uma facilidade administrativa, que se diz economia, mas vamos ver a economia que a cultura gera, né? Vamos pensar, vamos conversar junto se isso é viável, é importante para a gestão ou se isso é importante para a comunidade. Aí sim tomar as decisões, mas com diálogo, sem autoritarismo, sem canetada. Tá certo, obrigado. Márcio Belo, representante de Tambores Tocantins, ele também foi responsável pela formação de vários jovens dentro da área da cultura. Tá todo mundo preocupado aqui. Quero ver se eu converso com o Thales do teatro. Thales, quer dar uma palavrinha? O Thales é também do teatro, ator, diretor, também do Conselho Municipal de Cultura, ou do Conselho Municipal de Cultura, ex-presidente do Conselho. Você é da área do teatro, qual que é o impacto isso pro teatro e como vocês estão vendo essa questão da fusão com a pasta? Olha, o que mais preocupa a gente é que, historicamente, quando as pastas se unem, você tem cortes orçamentários, então a justificativa de economia orçamentária para a pasta, isso não existe, porque historicamente as pastas unificadas têm o seu orçamento cortado. Então, quando você tem já uma pasta como a cultura, a juventude e esporte, que são os nanicos do orçamento do município, se unindo,
você com certeza vai ter um resultado caótico, onde não vai ter dinheiro para nenhuma das pastas. Então hoje... um vai querer um campeonato de futebol, o outro vai querer... A gente vai começar a fazer campeonato com show musical falando que isso é política, né? Isso não é política. Então hoje a gente tem a estrutura do espaço cultural enferrujada e caindo. Teatro Fernanda Montenegro fechado por abstenção, porque os problemas sempre estiveram lá. A gente tem espaços sem manutenção, sem ampliação, com o orçamento de hoje, que nós estávamos lutando para crescer. O que vai acontecer então quando unificar tudo? É a preocupação então aqui. A preocupação é a grande preocupação. E a questão orçamentária, ela já acabou falando como é que ia ficar isso? Porque tem o fundo de cultura, essas coisas todas? Fundo de cultura ele é complementar. Ele ajuda no fomento à cultura. Então projetos culturais recebem o recurso do fundo. Infraestrutura cultural, projetos da Fundação Cultural, programas da Fundação Cultural, é tudo orçamento próprio. Quando unifica as pastas, a prefeita não falou pra gente como vai ser. Mas geralmente é separado em superintendências, conforme a nova regulamentação dela, ou diretorias. E essas diretorias têm os seus programas. A questão é que o orçamento unificado não vai conseguir atender a todo mundo. Entendi. Obrigado, Thales. Conversei com o Thales aqui, ex-presidente do Conselho Municipal de Cultura, por isso que ele entende mais dessa parte técnica orçamentária. Mas aqui tem muitos representantes, Dorivan, da área da música, todo mundo aqui, o Fábio Gueres, que é um super de um compositor, pessoal da literatura, da gravura, de tudo. Pessoal, alguém mais quer falar aqui para a Gazeta? A gente está ao vivo. Alguém quer falar aqui para a Gazeta? Então vamos lá. Oi, tudo bem? Representante da área do circo, tudo bem? Vamos falar aqui. E essa preocupação da questão da fusão para o setor do circo, o que isso impactaria? Impacta muito, né? Porque, como eu falo, né, a gente está falando, foi a primeira política pública que a gente teve efetiva aqui no Tocantins, a qual nos possibilitou dar um passo a mais, e agora eles querem fazer essa fusão. E o que vai sobrar para a gente? O que vai sobrar para o circo, que está começando agora aqui no Tocantins, sabe? E com uma força tão bonita, né? Com a coragem de estar, de fazer formação de plateia. E aí, como é que a gente fica sem essas políticas públicas? A gente vai ter que dividir isso ainda, o pouco que nos resta. Acho que a gente tem que começar a olhar mesmo e parar de sucatear a cultura mesmo aqui no estado do Tocantins, né? Acho que esse é o grande... Ontem vocês estavam fazendo em praça pública, teve algum incentivo? Não, arte democrática, né? Porque já é tão pouco que a gente tem, e aí fora isso a gente tem que ir para a rua também, né? Então somos artistas independentes, somos artistas de rua, que valorizamos, mas isso não significa que a gente tem que ficar desamparado, né? Isso não significa que a gente tem que ficar ao léu, entende? E estamos aqui para lutar hoje por esse direito, porque é nosso. A gente luta, a gente paga nossos impostos, além de tudo. E é isso, pessoal. Não a fusão! Tá bom, obrigado. Então, é a questão do diálogo, essa preocupação de tomar as decisões sem consultar a classe artística gerou esse impacto, né? A reclamação maior é isso, que não houve o diálogo, foi tomada uma decisão sem consultar a classe artística e eles estão preocupados com o impacto. E até porque a arte e a cultura também é uma coisa que influencia muito até na questão turística, da economia e de toda a atração de pessoas até para Palmas em questão de turismo, né? O turismo representa em alguns países mais de 20% do PIB e esse turismo é relacionado à cultura principalmente. Uma das 7 artes que é chamada cultura arquitetônica. Então, a Gazeta continua cobrindo aqui a manifestação, continua atendendo as demandas, ouvindo a Prefeitura. A gente, quando houve a primeira manifestação, a Prefeitura também se posicionou, dizendo que está aberta ao diálogo, né, dizendo que está aberta à conversa, mas essa conversa ainda, de fato, não aconteceu com a Prefeita. E é isso que a classe artística está demandando, esse diálogo, para que haja a melhor resolução possível, principalmente no intuito de preservar uma conquista que já foi realizada, que é a Fundação Cultural de Palmas. Então a gente encerra agora essa manifestação ao vivo.
e você continua acompanhando a repercussão, o posicionamento da Prefeitura, que vem logo em seguida. Nós estamos demandando também a possibilidade e a data desse diálogo, dessa reunião entre a classe artística, os representantes dela, com a prefeita Cíntia Ribeiro, ou um representante da Fundação Cultural, ou a diretoria de cultura que está atualmente mesclada junto com a Secretaria de Educação e Juventude aqui de Palmas. Fiquem bem e acompanhem todas as informações com exclusividade para vocês aqui na Gazeta do Cerrado. Muito obrigado.